Muito antes de as câmeras do canal Discovery aportarem na pequena e pacata localidade de Canning, na Nova Escócia, o som de marteladas rítmicas e o brilho azulado das soldas já faziam parte da paisagem sonora da região. A série Bad Chad, Fora do Padrão, conquistou o mundo ao apresentar um homem que desafia as leis da engenharia tradicional e os orçamentos astronômicos da indústria de customização. Mas a trajetória de Chad Hughes começou décadas atrás, em um cenário de necessidade, criatividade crua e uma obsessão quase mística pelo metal. Ele não nasceu em um berço de ouro rodeado por ferramentas de última geração. Pelo contrário, sua infância e juventude foram moldadas pela ética de trabalho rigorosa do Canadá rural. O apelido Bad Chad não veio da arrogância, mas de uma atitude rebelde contra o "não é possível". Desde cedo ele demonstrou uma habilidade incomum para enxergar potencial onde outros viam apenas sucata. Enquanto a maioria dos restauradores de carros busca peças originais em catálogos caros, o jovem Chad aprendia que se você não tem o que precisa, você simplesmente fabrica. A trajetória antes da fama dele é um testemunho da inventividade humana. Sem acesso a grandes oficinas ou mentores de elite, ele transformou o quintal de sua casa em um laboratório de experimentação. Seus primeiros projetos eram movidos por uma curiosidade insaciável. Como transformar um sedã comum em algo que parecesse ter saído de um filme de ficção científica dos anos 50 ou de um sonho febril de um designer de hot rods? Nesse período, ele desenvolveu o que viria a ser sua marca registrada, o uso de ferramentas rudimentares. Ele não precisava de máquinas de corte a laser ou softwares de modelagem 3D. Com um martelo, um toco de madeira para moldar chapas, uma lixadeira e uma visão clara em sua mente, ele começou a cortar e seccionar carrocerias. Ele aprendeu a linguagem do metal pelo tato, entendendo como o calor da solda expande o aço e como a paciência pode curvar uma linha reta em uma curva aerodinâmica perfeita. Antes de se tornar um fenômeno televisivo, Chad já era uma lenda local. Ele era o cara que conseguia pegar o para-choque de um trator, a lanterna traseira de um carro de luxo dos anos 60 e a grade de um ar-condicionado velho para criar uma obra de arte motorizada. Essa fase foi crucial para consolidar sua filosofia de vida. O luxo não está no preço dos materiais, mas na engenhosidade do criador. Ele enfrentou anos de ceticismo. Num mundo purista da restauração automotiva, onde cada parafuso deve seguir o padrão de fábrica, as criações de Chad eram vistas como anomalias. Ele cortava tetos, alongava chassis e fundia marcas diferentes, como colocar um motor Cadillac em uma estrutura artesanal, com uma audácia que assustava os tradicionais. No entanto, era justamente essa falta de medo do erro que o diferenciava. Cada erro no metal era uma lição de geometria. Cada corte mal calculado era uma oportunidade para criar um novo detalhe estético. A vida em Canning, longe dos grandes centros automotivos como Detroit ou Los Angeles, funcionou como uma incubadora. Sem as pressões das tendências passageiras do mercado de customização, Chad pôde desenvolver seu estilo próprio, uma mistura de art déco, steampunk e a era de ouro dos customs americanos. Sua oficina tornou-se um santuário onde o tempo parecia parar. Ali, ele não era um apresentador de TV, ele era um operário do metal, muitas vezes trabalhando sozinho até altas horas da noite, movido apenas pelo desejo de ver sua visão ganhar rodas. Foi nesse período de anonimato que Chad refinou a técnica de reciclagem criativa. Se ele precisava de um detalhe cromado e não tinha dinheiro, ele polia alumínio de descarte até que brilhasse como um espelho. Se precisava de um vidro curvo impossível de achar, ele adaptava a estrutura do carro para aceitar o vidro de um modelo completamente diferente. Essa fase raiz de Chad é o que dá autenticidade à série que vemos hoje. O que ele faz na frente das câmeras não é uma performance para ganhar audiência, é o que ele fez a vida inteira para sobreviver e se expressar. A chegada de Jolene em sua vida foi o catalisador que transformou esse talento bruto em uma marca global. Antes dela, ele era um gênio escondido na floresta. Com sua parceria e a subsequente explosão nas redes sociais, o mundo finalmente estava pronto para ver que a verdadeira arte não precisa de uma loja de peças de luxo, mas apenas de um homem, uma ideia e uma máquina de solda. Ele já era Bad Chad muito antes do mundo saber seu nome, forjando sua identidade no aço e no suor da Nova Escócia.
A transição dele de um mecânico isolado na zona rural do Canadá para uma estrela internacional não foi fruto de um planejamento de marketing tradicional, mas sim de uma convergência perfeita entre a era digital e a autenticidade bruta. O mundo conheceu oficialmente a Green Goblin Customs e o método de trabalho de Chad no ano de 2019, quando a série estreou originalmente sob o título Bad Chad Customs. No entanto, o piloto dessa jornada não aconteceu em uma mesa de executivos de TV, mas sim na tela de um smartphone. O surgimento da série está intrinsecamente ligado à entrada de Jolene na vida de Chad. Antes dela, ele criava suas máquinas fantásticas quase em segredo, conhecidas apenas por entusiastas locais e frequentadores de encontros de carros na Nova Escócia. Ela, com sua visão aguçada para o potencial narrativo e estético do trabalho dele, começou a documentar o processo de fabricação de forma orgânica. Ela não filmava apenas o carro pronto, ela filmava o como fazer, a parte suja, os erros, as soluções improvisadas com itens de cozinha e sucatas de metal. Esses vídeos caseiros postados no Facebook e no YouTube rapidamente viralizaram. O público ficou hipnotizado por um homem que conseguia construir um carro do zero usando uma lixadeira barata e muita imaginação. Não demorou para que produtoras de televisão notassem o diamante bruto que era Chad. O canal Discovery, sempre em busca de personagens autênticos que personificassem o espírito faça você mesmo, viu nele o sucessor espiritual dos grandes nomes da customização, mas com um diferencial crucial. Ele era acessível. Em 1º de janeiro de 2019, o primeiro episódio foi ao ar, apresentando ao mundo projetos icônicos como The Green Goblin, consolidando a série como um sucesso instantâneo de audiência. Durante 2 temporadas intensas, os espectadores acompanharam transformações inacreditáveis. A narrativa da série focava na pressão do tempo e nos recursos limitados, uma fórmula clássica da TV de realidade, mas que no caso de Chad era pautada por uma verdade técnica inegável. Ele não fingia dificuldades para as câmeras, ele realmente utilizava peças de ferro velho para criar obras de arte que pareciam valer milhares de dólares. A série elevou o patamar da Green Goblin Customs, atraindo clientes e olhares de todo o planeta. A dinâmica entre Chad e sua equipe, composta na época por nomes como seu filho Colton, o mestre da pintura de longa data, e a própria Jolene, trazia um componente humano que ia além da mecânica. O público não assistia apenas pela engenharia, mas pela jornada de superação de um homem que passou décadas sendo subestimado e agora estava no topo do mundo automotivo. A pergunta que ecoa entre os fãs até hoje é o motivo pelo qual um programa de tamanha audiência chegou ao fim. Para entender a veracidade dos fatos, é preciso olhar além dos rumores e focar na dinâmica de produção da indústria televisiva e nas escolhas pessoais dos protagonistas. A série Bad Chad Fora do Padrão teve sua última temporada exibida em 2020. Diferente do que muitos imaginam, o fim não foi causado por falta de interesse do público. Na verdade, diversos fatores convergiram para o encerramento do contrato com a rede Discovery. Produzir para um grande canal envolve cronogramas de filmagem exaustivos e muitas vezes interferências narrativas que buscavam criar drama onde Chad preferia o foco no trabalho manual. Chad e Jolene sempre prezaram pela autenticidade total. O modelo de televisão tradicional exige roteiros e prazos que nem sempre respeitam o tempo orgânico de uma criação artística em metal. A mudança de paradigma para o streaming independente. Durante o ano de 2020, o mundo passou por transformações profundas devido à pandemia global. Nesse período, o casal percebeu que tinham uma conexão direta com milhões de fãs através de suas próprias plataformas sociais. Eles descobriram que poderiam produzir seu próprio conteúdo no seu ritmo, sem intermediários ou cortes de edição que pudessem distorcer a realidade do trabalho. Fontes próximas à produção e declarações dos próprios protagonistas em suas redes sociais sugerem que a transição para o conteúdo independente foi uma decisão estratégica. Ao encerrar o ciclo na TV paga em 2020, eles ganharam a liberdade de mostrar projetos mais complexos e longos que não caberiam no formato de 42 minutos de um episódio de televisão.
Embora a série tenha acabado formalmente na grade do canal Discovery em 2020, para ele foi apenas o fechamento de um capítulo para o início de um império digital. Ele provou que a veracidade do seu talento não dependia do logotipo de uma grande emissora no canto da tela. O encerramento da série marcou a transição de Chad Hughes de personagem de TV para um mentor global de customização independente. Hoje, ao analisar os fatos, percebe-se que o fim da série na Discovery foi, ironicamente, o que permitiu que ele permanecesse fora do padrão. Sem as amarras contratuais da televisão, ele pôde retornar às suas raízes em Canning, mantendo o espírito de garagem que o consagrou, mas agora com uma audiência cativa que o acompanha diariamente em suas lives e vídeos sem cortes, onde a solda nunca para e a criatividade não tem limites comerciais. O maior legado de Chad é ter provado que a falta de recursos não é uma sentença de morte para a inovação. Em um mercado saturado por oficinas que utilizam peças de reposição de milhares de dólares e ferramentas de precisão cirúrgica, ele trouxe o protagonismo de volta para as mãos do artesão. Ele ensinou a uma nova geração de entusiastas que um hot rod ou um carro customizado não é um privilégio exclusivo de milionários, mas sim o resultado de suor, visão e a coragem de cortar o primeiro pedaço de metal. Seu impacto é visível em milhares de garagens ao redor do mundo, onde amadores agora se sentem encorajados a tentar suas próprias modificações, inspiradas pela máxima de que, se você consegue imaginar, você consegue fabricar. Mesmo após 2020, o legado de Bad Chad se fortaleceu através da sua transição bem-sucedida para o conteúdo independente. Ele se tornou um símbolo de resistência artística. Enquanto muitos programas de TV forçam conflitos interpessoais para gerar audiência, Chad manteve o foco no metal e na honestidade do processo. Essa postura consolidou uma base de fãs extremamente leal, que valoriza a veracidade de vê-lo trabalhar em tempo real, enfrentando desafios reais, sem a edição mágica da televisão. A parceria com Jolene também deixou um marco. Ela mostrou a importância do registro documental e do marketing digital para o artesão moderno. Juntos, eles provaram que é possível construir uma marca global a partir de uma pequena cidade rural, desde que o talento seja genuíno e a comunicação com o público seja direta e transparente. O impacto dele vai além do setor automotivo. Sua história é uma lição de resiliência e autoconfiança. Ele passou décadas no anonimato, fiel ao seu estilo peculiar, enfrentando críticas por suas escolhas não convencionais, para finalmente ser reconhecido como um mestre de seu ofício. O legado dele é, em última análise, o triunfo da originalidade sobre o padrão. Ele não apenas construiu carros, ele construiu uma nova forma de olhar para o descarte, transformando sucata em sonho e provando que a verdadeira maestria não está no que você compra, mas no que você é capaz de transformar com as próprias mãos. Mesmo sem as câmeras de Hollywood, o brilho da solda na Green Goblin Customs continua a iluminar o caminho para criadores em todo o mundo. Ele não é apenas um nome em um título de série. É um lembrete constante de que a engenhosidade humana é a ferramenta mais poderosa de qualquer oficina. Seu trabalho permanece como um testamento de que, para ser verdadeiramente grande, às vezes é preciso ter a coragem de ser completamente fora do padrão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.